Bom dia, bom dia. Bom dia, amados, mais uma vez na presença do Senhor nosso Deus, para buscarmos a face do nosso Senhor e juntos exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Nós renunciamos nesta manhã a toda obra da carne, a todo pensamento maligno, alinhamos o nosso pensamento com a vontade do Senhor, renunciamos ao ego, renunciamos a toda a carne, trazemos cativo todo entendimento à obediência de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Está escrito que nós morremos em Cristo e a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então nós também nos manifestamos com Ele em glória. Por isso, nessa manhã, nós pedimos a Ti, ó Pai, que manifeste em nós a Tua misericórdia, manifeste a Tua vida através de nós. Colocamos agora nossa mente no Espírito, trazemos cativo todo pensamento, todo sentimento, toda emoção à obediência de Cristo. Sujeitamos a Ti, Senhor, a nossa vontade, renunciamos a nós mesmos, deixamos morrer pela fé a velha natureza, o velho homem, o ego, e nos entregamos à direção do Teu Espírito Santo, Pai. Hoje, segunda-feira, 10 de outubro, Senhor, nós Te louvamos, porque o Senhor nos sustentou até aqui. A nossa vida vem de Ti, Senhor, e não há outro além de Ti. Como está escrito, não há ninguém além do Senhor. Nós deixamos para trás toda a idolatria, todos os ídolos criados pela nossa mente, pelo nosso ego, pelas mãos do homem, e adoramos o único e verdadeiro Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem Tu enviaste, meu Pai. Bendizemos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Nosso propósito principal nesta manhã é alinharmos a nossa mente com a vontade do Senhor, preparar o nosso coração para o dia de hoje. Então, que desde já, meu irmão, minha irmã, seja abençoado, seja tocado aí pela direção do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo corrigir a intenção do seu coração, para que a intenção do seu coração esteja alinhada com a intenção do Espírito, porque Deus sabe qual é a intenção do Espírito e que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo só vai interceder por você se você deixar Ele fazer o que Ele quer na sua vida. Então nesta manhã, mais uma vez, nós fazemos isso, nós buscamos a Tua face, Senhor, e vamos orar também pelo nosso Brasil, para que Deus faça o melhor. Se você está entre aqueles que da agitação do dia, da agitação da política, dessa confusão toda que tem acontecido aí nesses dias, né, esse debate, aí, essa briga, essa divisão que não é apenas ideológica, não é apenas partidária, mas também é uma guerra, né, entre o bem e o mal, é uma luta pelas nossas almas. Então que você possa estar conosco e fazer desse momento aqui o seu refúgio na presença de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías: entra no teu quarto, fecha as tuas portas até que passe a indignação, até que passe a ira. Nós estamos vivendo dias de grande ira. Nós estamos vivendo dias de grande agitação, porque o inimigo de nossas almas tem lutado para que nós percamos o rumo, percamos a direção. O Senhor Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. A confusão hoje é tanta, meus amados irmãos, é tanta informação, tanta briga religiosa, que se você tiver um pouquinho de sangue nas veias, você não consegue ficar 20 minutos na internet sem ficar chateado, sem ficar deprimido com algum problema, né? Sem ficar triste com algum pensamento de alguns brasileiros com relação a algumas coisas na política.
Porém, aqui nessa oração, nesse propósito que a gente fez até o dia 30, que é o dia das eleições, de estarmos orando todos os dias, né, vários horários do dia, nós vamos abrir aí lives. Altamir Azil, Pai do Senhor, bom dia, amém, estamos juntos. Então, nós não vamos aqui defender nenhum partido, nenhum candidato, tá? Nós não vamos entrar em debate político aqui. Se a pessoa quiser debater política, tem aí 1001 opções, né? Aqui nós vamos orar simplesmente para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas e que fiquem conosco aqueles que têm esse sentimento, né? Aqueles que têm esse desejo. Rosiane, Pai do Senhor, querida, bom dia, seja bem-vinda. Então, amados, eu quero trazer uma breve palavra para a nossa reflexão. Nossa live hoje vai ser curtinha, tá? Eu vou preferir esses dias abrir mais lives, talvez à tarde. Não sei se hoje vou abrir à tarde, não. Mas talvez à tarde também, à noite com certeza, se Deus quiser, né? Assim, dentro da permissão do Senhor. E algumas vezes vamos abrir de manhã, de madrugada. E aí eu quero que você acompanhe essa nuvem aí junto comigo, né? Se for da vontade do seu coração. E que nós possamos alinhar aí a nossa vontade, né? Com a vontade do Senhor. Eu tenho estudado muito, tenho orado muito a Deus, né? Tenho buscado muito o Senhor em oração, pedindo ao Senhor que endireite a minha mente em todos os sentidos, né? Que alinhe as minhas intenções, porque a intenção, pessoal, ela vem do fundo do coração. A gente sabe qual é a nossa intenção quando a gente faz qualquer coisa. Se a gente age... Oi, Cleusa, bom dia, seja bem-vinda, querida. Se a gente age com uma intenção boa ou ruim, no fundo a gente sabe, né? Ou se a gente não sabe, pior ainda, sinal que a gente está inconsciente. Mas quando a gente sabe qual é a intenção e a gente percebe que a intenção não é boa, a gente sabe também que está entristecendo o Espírito Santo. Mas a grande maravilha é que nós podemos orar e pedir ao Senhor que venha fortalecer a nossa fé. A fé, pessoal, a fé verdadeira no Deus verdadeiro, ela é a resposta para todas as perguntas do nosso coração. Ela é a satisfação de todos os anseios, porque na verdade, tudo que nós desejamos nesse mundo, seja bom, seja pecaminoso, é o reflexo de um desejo mais profundo que há dentro de nós pelo próprio Deus. Todo o objetivo da criação é que nós conheçamos ao Senhor. Como disse o profeta Miqueias, né? O que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O profeta Oséias diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Corina, bom dia, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Então, amados, todo o objetivo da criação é um só, é que nós conheçamos a Deus e deixemos, né, que Ele preencha os nossos vasos com a sua glória, com o seu Espírito Santo. Nós somos vasos para receber, né? Os judeus chamam de cli, são vasos de recepção. Mas o Senhor quer nos transformar de vasos de recepção em vasos de doação. Temos falado muito isso aqui. E para isso, né, nós precisamos ser enchidos com o amor de Deus. O amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nessa manhã eu quero falar rapidamente, eu creio que com 15 minutos ou 20 a gente define esse assunto, para a gente poder orar um pouco pelo nosso país, que é também um dos objetivos da nossa live de hoje, e vai ser o objetivo durante esses próximos 20 dias, até o dia das eleições. Nós vamos estar aqui clamando a Deus para que o melhor aconteça, né? Haja o que houver, pessoal, seja qual for o resultado das urnas, seja honestamente, seja por fraude, o Senhor está no controle, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então vamos tranquilizar o nosso coração. Se vier o comunismo é porque chegou a hora da igreja acordar de uma maneira que ela não acordaria se ela continuar nessa folga toda.
se nós não soubermos valorizar a liberdade que tivemos até aqui, então talvez tenha chegado a hora da provação. Porém, né, nós queremos aqui fazer um pacto com o Senhor Amém, Bruno, seja bem-vindo. Fazer um pacto com o Senhor de ser fiéis a Ele, independente do que aconteça na política. Independente, né, de qual lado vai ganhar, no geral, mas a nossa vida individual, particular com Deus, depende da nossa busca dele. Então, nós queremos aqui nesse canal, nessa página, fazer aqui para nós um oásis no meio desse deserto. Ainda que estejamos aqui poucos em número, o Senhor sempre trabalhou com pouca gente, não se assuste. É lógico que há grupos, né, diferentes em outros lugares. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não somos os únicos. Nós não temos aquele complexo de Elias, né, de achar, Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Não, nós não temos mania de perseguição. Nós sabemos da real perseguição que existe, mas nós confiamos no Senhor. Nessa manhã, Pai, nós lançamos o coração dos meus irmãos nas tuas mãos. Repreendemos agora toda ansiedade, todo medo, Senhor, com relação ao futuro. Fazemos aquietar nossa alma. E aí, amados, olha só, eu quero falar em primeiro lugar o seguinte, um aspecto aqui muito interessante sobre as leis de Deus. Nós temos leis em alguns níveis, né? Principalmente as leis físicas, que são as leis que regem a natureza. Por exemplo, a gente sempre usa a lei da gravidade. E a gente tem as leis espirituais que estão por trás dos mandamentos. Todos os mandamentos do Senhor, seja na lei, seja os mandamentos da graça, nesse sentido eles têm uma coisa em comum, eles são forças, né? São leis que operam e que são a causa de tudo que acontece no plano físico. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus diz não matarás, então há um limite imposto para mim, eu não posso matar. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ainda aprofundou isso e diz que se eu caluniar, se eu difamar as pessoas, eu estou matando também com a minha língua. E aí, se eu quebro essa lei, se eu vou lá e se eu mato alguém, seja com uma arma, seja com a língua, né, eu atraio para mim dores de cabeça terríveis, eu atraio para mim problemas durante a vida, minha vida fica amarrada, eu fico infeliz, eu fico deprimido. Por quê? Porque toda vez que eu transgrido uma lei do Senhor, eu causo um efeito no mundo, que é o pecado, e o pecado traz consequências. Então, tanto o pecado que eu pratico, quanto as consequências, tudo isso provém da quebra da lei. E a lei, amados, a lei ela é implacável. A lei não tem misericórdia. A lei ela é assim como a lei da gravidade, né? Você não vai ter um objeto que não seja atraído em direção à Terra. Para você ter um avião, né, no ar, você tem que criar uma lei mais forte do que a lei da gravidade. Oi, Sandro, meu xará, bom dia. Seja bem-vindo. Então, quando você tem um avião no ar, você não suprimiu, você não acabou com a lei da gravidade. Você simplesmente colocou em ação uma outra lei, mas tudo são leis. Então, a lei de propulsão do motor, a lei de combustão, né, são leis que operam e elas promovem um equilíbrio de todo o universo. Então, guarde isso, quando a gente fala de leis, a gente está falando um sonho com a mulher do Bolsonaro. Amém. A gente está falando de princípios que regem o universo. Não pense na lei apenas como mandamento, tá, pessoal? O mandamento é para que nós não quebremos a lei. Porém, na nova aliança, nós não somos salvos pela guarda da lei. Nós vivemos acima da lei, a lei escrita, porque nós temos um Senhor
né? Uma pessoa que é a verdade que nós seguimos. Isso está acontecendo, Sandro. Isso está acontecendo e nós estamos aqui orando também pelo nosso país, né? Não sei se você faz parte do grupo de WhatsApp que eu tenho, está aqui no meu canal. Se você quiser fazer parte lá, eu vou avisar. Nós vamos fazer lives em horários diferentes esses dias. Vai ter live até de madrugada aí para a gente estar orando. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, né, desse engajamento aí, para que você não se arrependa depois, né, que passar, e para que você também, caso o Senhor responda positivamente a nossa oração, você se sinta participante dessa glória. Então nós temos aí o grupo na minha página, é só você entrar aí, né? Você clica aqui na minha carinha aqui, abre lá, debaixo do perfil tem ali o link. Você entra no grupo, o grupo é só para a gente avisar, entendeu? Para a gente avisar os horários, que algumas lives eu vou entrar de surpresa aqui, de repente, às vezes à tarde, à noite, de madrugada. E aí, se você quiser participar conosco, né, fugir dessa agitação que está aí fora, essa briga que está adoecendo, está matando muita gente está com problemas gravíssimos de saúde por causa da política. Isso é uma armadilha, meus irmãos, isso é uma armadilha, tá? E o Senhor está testando o nosso coração. O juízo começou pela casa de Deus. Agora é a vez do Brasil. O Brasil está na iminência de um juízo como nação. E tem pessoas em vários lugares do Brasil clamando a Deus por misericórdia. A Ana Lúcia está dizendo: bom dia, tenho dor de cabeça, já fiz exames, mas não dá nada, estou para morrer de dor de cabeça. Então, Ana Lúcia, mas de repente, talvez pelo que eu estou falando aqui, quem sabe a sua dor de cabeça não é justamente a preocupação, a ansiedade. Nós temos que ter cuidado, irmãos. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror. Pois é, então. Então, vamos orar. Se você quiser, a gente ora por você aí também, depois, né? Mas continue com a gente aí, vamos fazer esse propósito de oração. Inclusive, pessoal, o Senhor mudou o cativeiro de Jó, os irmãos devem lembrar, quando ele orava pelos seus amigos. Nós temos que parar de orar só por nós mesmos. Por exemplo, vou citar o caso da Ana Lúcia, aí, se ela me permite, eu creio que ela não vai ficar chateada. A Ana Lúcia está com um problema pessoal, está com fortes dores de cabeça. Mas comece a orar, Ana Lúcia, comece a orar pelo seu país, comece a pedir a Deus, junto conosco aqui, que entre nas instâncias do governo, né? Imagina o Senhor entrando lá no Congresso Nacional, nos gabinetes dos senadores, dos deputados, dos prefeitos. Imagina o Senhor examinando, né? Fazendo ali uma avaliação. Eu não quero que Deus julgue e condene a vida dessas pessoas. Eu não estou aqui pedindo a Deus que destrua, né? o fulano de tal, o candidato tal, não. A vida pessoal dele, eu peço que Deus tenha misericórdia. Mas se um político ou alguém, né, seja um juiz, seja quem for, está sendo infiel, está traindo o nosso país, que o Senhor visite, que o Senhor repreenda esse mal. Então, Ana Lúcia, pode ser sim, pode ser algum problema que você está passando, que você nem sabe a causa, né? A gente tem falado muito aqui da palavra, que tem ajudado muitos irmãos, pessoas que tinham peso na vida, hoje, graças a Deus, tem melhorado. Porque tem certas coisas também que não saem com uma simples oração, você tem que conhecer mais a palavra. Você tem que entrar em detalhes mais profundos para você compreender o que está acontecendo e encontrar descanso para o seu coração. Às vezes não basta uma oração, entendeu? Aí, ó, então, isso aí é um problema sério, algum medo, alguma coisa está no seu coração. Aldeice, bom dia, seja bem-vinda. Entendeu, Ana Lúcia? Alguma coisa está errada, não pode ser assim, né? Então nós vamos, eu convido você a estar conosco, não sei se você já é inscrito aqui no canal. Pena que muitas pessoas começam a seguir com a gente aqui, depois param, entendeu? Você vê, olha que testemunho, né? Eu tenho mais de 2.000 seguidores aqui no canal,
Não que eu faça questão assim de número, que eu nem sei quantos seguidores eu tenho exatamente. Eu não, dificilmente, né? Só de vez em quando eu dou uma olhada assim, mas nem guardo. E a nossa live geralmente tem 20, 30 pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão igual barata tonta, sem rumo na vida. Oi Chico, seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. As pessoas não têm mais noção do sagrado, porque, olha só pessoal, eu falei aqui no início da live, a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas dúvidas, é a fé. Mas a fé não é um sentimento meu. Então, Ana Lúcia, se inscreva aí no canal, vamos ficar juntos aí, queridos, juntos com a gente aí. Aqui é pouca gente, mas o negócio aqui é na direção de Deus, entendeu? Aqui não tem profetada, essas coisas, fantasia aí, tá bom? Giane, bom dia, seja bem-vinda, graças e paz. Então a nossa intenção é essa mesmo, formar um grupo de irmãos que vão levar Deus a sério, que vão parar de brincar. E não precisa da gente ter medo, pessoal. Jesus disse assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas é preciso a gente deixar que o Espírito Santo corrija a intenção do nosso coração. Por isso que o profeta disse assim, ó, de tudo que se deve guardar... Oi Wagner, bom dia, paz do Senhor. Por isso que o profeta diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que é as fontes da vida? É a intenção com que você faz as coisas. Você pode fazer até uma boa obra, mas se você fizer com a intenção errada, se você não estiver em sintonia com a vontade de Deus, não vai dar em nada. A única coisa que preenche o nosso coração, pessoal, é o Senhor. Falei uma coisa que vou repetir. Todos os desejos que você tem nesse mundo, todos, sem exceção, sejam eles bons ou ruins, todos os desejos que você tem, sejam eles santos ou profanos, eles refletem um único desejo que você deveria ter: conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, na pessoa do Filho, Jesus. Nós fomos criados para ser cheios da vida de Deus. O Senhor é o maior prazer que você pode encontrar no universo, na vida. Então você tem que admitir, se você tem desejos ainda pecaminosos no seu coração, não se desespere, mas também não se conforme. Fala, Senhor, corrija a intenção do meu coração, tira de mim a vaidade, tira de mim, Senhor, toda a atração ilusória pelo mundo. O mundo nos ilude, pessoal. Bom dia, Corina, acho que você entrou de novo, né? Pai do Senhor. Entendeu? O mundo nos ilude com várias coisas, mas na verdade, isso aí foi uma distorção. O pecado distorceu os nossos desejos, nossos interesses. É o pecado que nos fez buscar muitos caminhos, e quanto mais caminhos a gente busca, mais a gente se perde. A humanidade não está evoluindo, não. A humanidade está se afastando do seu Criador. Não existe reencarnação, não existe esse negócio. Se existisse reencarnação, por que a vida na Terra está cada vez pior? Por que cada vez mais as pessoas estão ficando gananciosas, cegas, buscando só interesses materiais, traindo uns aos outros, furando o olho do outro? Hoje em dia quase é impossível você confiar numa pessoa. A pessoa mente para você na cara dura, a pessoa fala que te ama, mas por trás está te traindo. Então nós estamos chegando no fim, pessoal. Talvez o Senhor, pela sua misericórdia, nos conceda aí mais alguns anos longe do comunismo. Mas não sabemos. Se Ele ouvir a nossa oração, amém. Se Ele não ouvir, temos que estar preparados. Já ontem de que este mundo aqui... esse mundo aqui não é o objetivo de Deus para nós, Ana Lúcia. Eu costumo dizer que a Terra é como se ela fosse o inferno do paraíso, entendeu?
O ser humano foi criado para viver lá no paraíso, que é a dimensão onde Deus fala. Entendeu? Mas aí o homem caiu do estado de graça que tinha, né? E ele se tornou... A terra é o inferno. Não, eu entendi o que você quis dizer, Ana Lúcia. É como se a terra, então, já fosse uma amostra grátis do inferno, entendeu? Só que aqui na terra ainda há redenção. Ainda há possibilidade de voltar. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto há esperança. Porque no sepulcro, quem te louvará, Senhor? Os mortos não voltam. E aqueles que morrerem sem Cristo, sem o Espírito Santo, como serão resgatados? Pois quem vai ser resgatado é o Espírito Santo dentro de nós. Ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a luz de Deus que brilha dentro de nós e nos afina com a vontade de Deus. Ele nos sintoniza com a vontade de Deus. Como eu já usei o exemplo aqui, igual aquele radinho de pilha que você tinha antigamente. Imagina que você, né, o seu corpo aí é o radinho de pilha. O Senhor é a torre, né, que manda a mensagem, que fala. E se você estiver sintonizado na frequência certa, você ouve a voz de Deus. E a voz de Deus vai falar através de você. Agora, se você estiver em outra sintonia qualquer, você não vai pegar aquela frequência de Deus. E quem vai nos alinhar, né, a nossa mente com a vontade de Deus é a palavra. Nós temos que meditar no Senhor, buscar a face dele todos os dias da nossa vida. Esse é o maior objetivo da vida. Eu falo para os irmãos de coração, eu já passei por muita coisa na vida, já comi o pão que não só que o diabo amassou, mas pior ainda, já comi o pão que Deus amassou. Porque o pão que Deus amassa, nem o diabo, nem ninguém desamassa. É pior do que o pão que o diabo amassou. No entanto, hoje eu digo para os irmãos de todo o meu coração, eu passaria por tudo de novo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Hoje eu tenho uma esperança viva, né? Hoje eu tenho uma certeza do amor de Deus. Se eu morrer hoje, para mim é lucro. Eu não tenho mais nada que me prenda nesse mundo. Nada, nada, nada. É lógico, né, que eu amo as pessoas que eu conheço, que eu convivo, a gente vai aprendendo a amar, mas eu sei que o objetivo maior não é esse mundo aqui. Então, quanto mais você buscar solução no mundo, caminhos para resolver os seus problemas, mais você foge do esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estar no esconderijo do Altíssimo é estar em Cristo, pessoal. É você ter olhos só para Ele, sabe? Igual aquela noiva apaixonada. Aquela noiva que encontrou o seu príncipe encantado, ela não tem olhos para mais ninguém, para mais nada. Ela só olha para o seu noivo, né? Tinha um propósito de Deus na sua vida, né? Claro, Cleusa, claro. O Senhor nos prepara para que nós depois possamos consolar outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas que nós passamos. Amém, Ana. Então, é lógico, né, que a gente tem que ter o cuidado para não falar assim, não pensar que a morte seria só uma fuga dessa vida, né? Não pode ser para fugir de problema, porque a gente tem que morrer na fé, a gente tem que morrer na certeza do amor de Deus. Mas eu digo assim, a minha ênfase aqui não está nem na questão da morte em si, mas na questão de que vale a pena seguir o Senhor, porque o Senhor nos prepara para o que deve e é. Entendeu? Então, o ser humano ele perdeu o contato com a fonte, né, que é o nosso Deus, né, o nosso Criador. Então, assim, nós buscamos a face do Senhor e pedimos a Deus, eu peço a Deus diariamente que corrija as intenções do meu coração. Porque quando a gente faz alguma coisa com intenção errada, não ajuda em nada. Depois a gente mesmo se sente mal, né? E outra coisa que a gente tem aprendido muito aqui, pessoal, é tomar cuidado para nossa mente não embarcar
numa série de pensamentos, sabe? Pensamentos autodestrutivos. Você tem que aprender na oração, na busca da palavra, você tem que aprender a romper esse fluxo da mente. A mente tem a tendência de pensar só coisas más, só coisas destrutivas. Se você não cuidar da sua mente, ela vai te dominar. O diabo vai usar a sua mente para te sufocar. O grande território, né, que o inimigo quer conquistar é a nossa mente. Porque se ele conseguir fazer você ficar com a mente descontrolada, perturbada, ele consegue te levar para o buraco. Então veja bem, existem leis que operam. Uma dessas leis que opera em nossa mente é a lei do instinto de sobrevivência, tá? O instinto de sobrevivência, ele só diz uma coisa para nós o tempo todo: ó, você precisa ganhar, você precisa comer, você precisa beber, você precisa vestir, você precisa ter dinheiro para passear, você precisa ir para a praia, você precisa disso, você precisa daquilo, né? Essa é a mente natural, a mente no seu estado primitivo, né? No seu estado lá, o id, que Freud falou, que a gente sabe que na verdade Freud roubou toda a psicanálise, ele roubou todinha da Bíblia, né? Ele só deu uns nomes bonitinhos. A Bíblia fala disso, mas a Bíblia fala em outros termos, né? Então, o Senhor Jesus, por exemplo, fala assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que é esse salvar a sua vida? Na verdade, quem salva a nossa alma é Deus. Então, como é que o homem quer salvar a sua própria alma? Na verdade, quando ele quer salvar, ele quer ficar sozinho ali, ó, no seu egoísmo. Ele quer tudo para ele. Ele não se abre para Deus. É como a mulher frígida, né, que não se abre para o seu marido. Ainda mais nós que temos um marido que é o marido mais perfeito que poderia existir, que é Jesus. Não tem defeito nele, então não tem desculpa para a gente não se abrir. Mas nós temos que ver a verdade como a pessoa e não somente a doutrina. Por que muitas vezes você passa anos e anos e anos dentro de uma igreja e parece que a sua vida não muda? Porque no início você conheceu Jesus como o caminho, mas você ainda não conhece ele como a verdade e muito menos como a vida. Conhecer Jesus como o caminho é só a porta de entrada, não é? Por exemplo, se eu digo para você, Ana Lúcia, que foi a última que falou aqui, se eu digo para você, ó, tem um caminho que conduz até a minha casa, né? Um exemplo. Então, se você quer trilhar esse caminho, você primeiro tem que saber onde você está, né? E como que você faz que a partir do lugar que você está, você chegar na minha casa, certo? Então há um caminho. Então vamos supor que eu te dei o endereço. Ó, você chega em tal lugar, faz isso, faz aquilo, né? Pega o ônibus tal, desce na rua tal, papapá. Você já sabe o caminho, não sabe? Agora, e se você não sair do lugar? Se você não sair do lugar, você não vai chegar. Ou se você andar até um certo ponto e desanimar, você não vai chegar. Então a maioria dos cristãos, infelizmente, conhece Jesus apenas como caminho. Agora, esse caminho é um caminho espinhoso, em certo sentido, né? Não por causa de Jesus, o fardo de Jesus é leve, mas o espinho é a nossa mente, as nossas emoções que lutam contra a vontade de Deus. A carne resiste ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que andar por fé e não por vista. Então vamos supor que se eu te dou o endereço, não sei se os irmãos já viram, né? Lá na televisão, aqui na internet, que lá no Himalaia, né? Tem lá os mosteiros lá daqueles monges budistas. Tem um lugar que você sobe assim, tem umas pedras, tem até umas escadas nas pedras, tem um lugar que você tem que passar em cima de umas tábuas, com uns pregos fincados na parede, assim, uns pregão grande, né? Então tem umas tábuas ali para você chegar lá em cima. Então vamos supor que a minha casa fosse um lugar assim e eu convidasse você para ir à minha casa.
Falou, ó, você tem que atravessar um rio, você tem que passar pela floresta, no meio da floresta tem serpentes, escorpiões, tem jacaré, crocodilo. Aí você sobe numa pedra, a pedra tem 500 metros de altura. Aí, né, por fora da pedra tem uns ferros assim com umas tábuas, você vai segurando umas cordas e passa. Se você não olha para baixo, se você olhar para baixo, você se arrebenta, você vai perder, você vai ficar com medo, vai acabar caindo, ou então ficando travado ali. Aí você chega na minha casa, você fala, nossa, não tem jeito, aí não dá para mim, né? O diabo faz você achar que a jornada é essa. A sua carne, o seu ego faz você achar tudo muito difícil. Por quê? Porque em vez de trilhar o caminho, você fica olhando lá na frente. Ah, mas o que eu vou encontrar lá na frente? Ué, dá o primeiro passo, meu Deus do céu. Dá o primeiro passo. Não adianta você querer abrir uma porta se você não chegou na porta ainda. É a mesma coisa que você está a 20 metros de uma porta e você já quer abrir a porta para saber o que tem do outro lado. Não, caminha até a porta, dá esses 20 passos. Quando você chegar na porta... E outra coisa, quanto mais longe você está da porta, Jesus não disse que o caminho é estreito e a porta é apertada? Por quê? Porque você está olhando de longe. Quando você olha de longe para uma porta, você pode ter a sensação, poxa, não vai nem me caber naquela porta, como é que eu vou passar ali? É lógico que estou brincando, assim, estou conjecturando. Na vida real, né, não existe uma porta que não passe alguém, mas só para a gente fazer uma analogia, né? Você vê uma porta, por exemplo, a 100 metros de distância, você vê ela pequenininha. A gente sabe que passa porque a gente já entende, né, que toda porta é feita para alguém passar. Mas vamos supor que você chegasse num lugar diferente, que tivesse uma estrutura diferente. Aí você vê aquela portinha lá longe, você fala, como é que eu vou passar? Mas por quê? Você está a 100 metros de distância. Mas se você for andando na direção daquela porta, quando você estiver a 10, 5 metros, você já vê aquela porta muito maior. E quando você chega na porta, a porta de repente se abre por si mesma. Por quê? Porque Jesus é a porta. Né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu sou a porta da ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então aquele caminho, né, aquele caminho difícil que o diabo lá, o seu ego, né, fez você achar que... Porque quando eu falo do diabo, pessoal, o diabo não tem poder nenhum, tá? Poder nenhum, ele não tira a vida de ninguém, ele não mata ninguém, ele só faz o que Deus permite. O poder dele é zero, não se deixe enganar. Nós não temos outros deuses além do Senhor. Mas, muitas vezes ele te engana por causa da sua própria carne. Você, em vez de olhar para o Senhor, você fica tentando resolver os seus problemas. Você fica naquela luta, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar, você tem que aprender agora a entrar na fé. A fé acima da razão. Já expliquei aqui, eu sempre quando falo de fé, eu falo fé acima da razão. Por quê? Porque hoje em dia se fala muito em fé. Mas a fé que se fala é um otimismo para resolver a vida, né? Para ganhar dinheiro, ela tem muita fé. Vai dar certo, né? O Senhor me chamou para prosperar. Essa nojeira toda que a gente vê hoje aí. Então a fé que nós falamos aqui é a fé que não é baseada nem nos nossos interesses pessoais e nem na nossa razão, é baseada no que Deus disse. Essa é a fé que salva, é a fé que responde todas as suas perguntas, que tira todos os seus medos, que tira todo o desespero. É a fé que traz paz ao coração, que traz propósito, traz sentido para a sua vida. Você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Você não é aquele funcionário daquela empresa. Você não é aquele trabalhador lá que faz isso, que faz aquilo. Isso é só um momento. Você é um ser humano, você é uma pessoa. Você tem um valor eterno.
Mas por que você está perdido aí com as coisas desse mundo? Enquanto você achar que você mesmo vai resolver o problema, né, que você vai levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz aquela música antiga, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é coisa de ímpio, isso não é pensamento de cristão. Na verdade, se fosse uma música cristã, ela diria assim, abaixa, né? Não é levanta, não, abaixa a cabeça, coloque sua alma na poeira, né? Coloque a sua boca no pó, talvez haja esperança. Agora, se você não quer isso, aí minha filha, meu filho, aí não posso te ajudar. Né? Aí quando aparece alguém que falando, mas isso aí para mim é mentira, eu não quero isso, eu quero é curtir a vida, fala, então tenta a sorte, meu irmão. Tenta a sorte. Você que lute, né? Como diz o... Agora, o Senhor é um Deus que trabalha a favor daquele que por ele espera. Eu sou testemunha do poder de Deus, a minha vida é um milagre constante. Não, Ana Lúcia, mas olha só, não saia, não, eu não vou demorar a encerrar a live, tá? No máximo daqui uns 15 minutinhos a gente vai estar encerrando, se Deus quiser, porque eu tenho também compromisso. Nós vamos fazer uma oração com você aqui, querido, e se tiver mais algum irmão aí também, né, com algum problema físico aí que está atrapalhando, a gente pode apresentar o seu nome aí. Mas eu gostaria que você terminasse de ouvir esse raciocínio nosso aqui. Eu acho que você tá conseguindo prestar atenção, né? Aí em cima disso aí, isso vai gerar mais fé no seu coração, nós vamos orar. Né? Você pode ser curado disso hoje mesmo. Amém? Então, amados, talvez você pode achar que eu não estou preocupado com a sua situação. Eu estou sim. Só que eu sei, né, que a cura, ela muitas vezes não acontece só com uma oração assim feita de qualquer maneira. Você tem que gerar fé no coração, porque é o Senhor que cura. Quem vai te curar, né, na medida aí do possível, da vontade de Deus, da sua fé, quem vai te curar é o Senhor, não sou eu. Mesmo que eu faça a oração, existe um Deus, né, que não é uma filosofia que está saindo da minha boca. Eu não estou falando aqui de uma filosofia, de uma doutrina, de uma religião apenas. Eu estou falando de uma pessoa real, tão real, mais real do que nós. Né? O Senhor é muito mais real do que nós. O ser humano, muitas vezes, ele chega ao ponto de duvidar se ele existe ou não, né? Lembra lá do René Descartes, né? Penso, logo existo. Quer dizer, ele tem que pensar para ele saber que existe. Então as pessoas estão vivendo uma ilusão tão grande que elas não sabem mais o que é real e o que é imaginário. Mas nós temos, né? Nós temos uma rocha. Amém, Ana Lúcia. Deus te abençoe, obrigado. Então, assim, nós temos uma rocha, né? Uma pessoa viva que é o Senhor Jesus. Ele não é uma doutrina. A gente não está aqui, tipo assim, eu não estou aqui para você pintando, né, um comportamento para você ter que vai resolver o seu problema. Não é o seu comportamento em si. Embora o seu comportamento, se ele for bíblico, né, se ele for de acordo com a lei de Deus, ele vai te trazer paz, prosperidade, alegria. Se você cumpre a lei, não mais pela lei, mas pela fé, né? Se você vive a vontade de Deus, você é abençoado na terra também. Mas desde que você faça com a intenção correta, com a mente correta, que os seus desejos vão sendo santificados. Você passa a desejar aquilo que Deus deseja. Por isso que o salmista também diz lá no Salmo, acho que 37, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha aí. Muitas vezes, irmãos, eu vou contar o testemunho aqui que eu já contei, mas vou falar rapidamente.
Não, aqui a gente não cai nessa cilada, não. Olha só, Ana Lúcia, irmãos, vou contar aqui uma coisa que já contei, mas vou falar brevemente. Eu estou, assim, tecnicamente desempregado, né? Tem mais de 5 anos. Foi por questão de perseguição religiosa e política. Desde 2018, no meio do ano, eu tive que sair do lugar que eu trabalhava por causa de calúnias pesadas que sofri. Eu tive um divórcio difícil, né? Fiquei com meus 3 filhos na época, já contei aqui minha história. Mas aí passei por um período, né? Uma depressão assim, bem forte. Mas foi justamente quando caí em depressão que eu falei assim, gente, agora vai ao racha. Ou Deus é Deus na minha vida. Então, depressão, você aguenta firme aí que enquanto eu fico deprimido, eu vou orar, vou buscar Deus. E comecei, ó. Leitura, palavra, oração. Vontade nenhuma, sentimento nenhum. Naquele momento não tinha nenhum sentimento. Parecia que Deus nem existia. Mas aí entrou o quê? A fé acima da razão. Pega esse mistério aí, meu irmão, minha irmã. A fé não depende, você não pode depender de sentimento para buscar a Deus, não. Se você for esperar, né? Se o Pai um dia vai me tocar. Não, para com isso. Para com isso. Primeiro você busca, depois você recebe o toque. Primeiro você paga o preço, não o preço da salvação. Você é salvo pela graça. Mas você paga o preço de vencer essa mente que só pensa nas coisas terrenas. E o Senhor vai talvez te levar, ou já levou a uma depressão. Se Ele levou, é porque você não está colocando Ele em primeiro lugar. E o Senhor tem ciúmes de você. Quando você se prostitui com o mundo, o Senhor fica com ciúmes de você. Porque Ele te ama. Então os problemas que estão vindo sobre você, inclusive essa dor de cabeça, né, Ana Lúcia? É para você buscar a Deus. Isso aí são os convites de Deus para você buscar Ele. Pode parecer chocante para alguns, pesado, mas porque Deus sabe que o inferno não tem saída depois. Então Ele vai fazer tudo que for preciso para você depender dEle, para você buscar Ele. Todo bem, todo mal que acontece nesse mundo, tudo provém da mão do Senhor, pessoal. Não tem diabo nessa história, não. Ele já foi derrotado, já foi pregado na cruz. Agora, se você for visitar ele lá na cadeia e ouvir o que ele quer falar na sua cabeça, aí você vai ficar em desespero. Entendeu? O diabo é como um criminoso que foi preso. O cara era um criminoso, né? Ele matava as pessoas, violentava, aí ele foi preso. Aí você vai visitar ele lá na cadeia para ouvir o que ele tem a dizer? Para ele te ameaçar? Não, você não vai nem querer chegar perto. Quando a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é para você ficar brigando com o diabo. Sai, diabo, eu te repreendo, te amarro. Não. Você vê que Jesus, quando ele expulsava demônio, ele não ficava fazendo espetáculo, não. Ele já orava e já repreendia. Mas por quê? Jesus tinha uma vida de oração, de comunhão com o Pai. Mesmo sendo filho, ele agiu como um homem na terra. E se Jesus orava, nós temos que orar também. Os discípulos, né, estavam lá tentando expulsar o demônio daquele jovem. Eu te amarro, demônio, em nome de Jesus, né? Aí chegava Pedro e repreendido aqui. De repente chegava até um pai de santo lá com um raminho, falando assim, São Jorge, não sei o quê. Aí chegavam espíritas, todo mundo tentou curar o menino e nada resolvia. Aí Jesus chega e fala assim, geração incrédula, até quando terei de suportá-los? E fala assim, sai dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Senhor, qual é o segredo? Ele falou, enquanto vocês estavam aqui debatendo teologia, enquanto vocês estavam aqui brigando, quem tinha a melhor religião, quem tem mais fé, eu estava lá orando. Então Jesus passava 3, 4 horas em oração, mas ele não perdia 3, 4 horas expulsando demônio depois das pessoas.
Os discípulos tentavam expulsar, né? Aí quando Jesus fala assim, essa casta não sai senão com oração e jejum. Ainda tem os crentes malucos que acham que é o jejum que expulsa o demônio. Não é, pessoal. O jejum ele só facilita para você alinhar a sua mente, mas você tem que alinhar a sua mente com a vontade de Deus. Você tem que sintonizar, igual um rádio, né? O rádio sintoniza ali a frequência. Quando ele está naquele pininho, quem conhece rádio antigo aí sabe o que eu estou falando. Né? E se você estiver fora, fica chiando, né? Aí você mexe, faz... fica aquele barulhinho enjoado, até que de repente fala assim, a rádio tal, informa a hora certa. Aí você achou a sintonia. A mesma coisa, se você quer sintonizar com a vontade de Deus, você tem que entender, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas ele passou por um processo de esvaziamento. Ele se fez carne, habitou entre nós. Aí ele veio na pessoa do Filho. Aí como Filho, ele não podia, Jesus não podia entrar dentro de nós. Ele estava ali no seu corpo físico, como homem, não podia. Ele falou, ó, eu sou o consolador de vocês, mas eu vou enviar outro consolador. Por que outro? Não é outro. Jesus quis dizer assim, eu virei em outro estado, em outra forma, eu vou vir na forma do Espírito Santo. Então na cruz ele morre, ressuscita, aí ele se torna o Espírito que dá vida. Ele se torna aquela fonte que ele mesmo falou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra que nós falamos são águas vivas. Por quê? Porque são palavras que vêm não de um argumento filosófico, não de uma opinião minha pessoal, não de uma psicologia, né? A psicologia ela só vai fazer passar um batom na sua cara e um rouge e fazer você ficar mais bonitinho, mais bonitinha. Não, a palavra que nós falamos vem da ressurreição. É um homem que, né? Vamos dizer, o próprio Deus que se fez homem, esse homem morreu, venceu a morte, porque ele não tinha pecado. Então agora ele pode habitar dentro de nós. E aí falando do Espírito Santo, Jesus falou assim, olha, ele habita convosco. Quer dizer, falou no presente, né? Ele habita convosco. Como é que ele habitava convosco? Na pessoa de Jesus. Mas ele também estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Estará no futuro, porque Jesus não tinha morrido ainda. Isso está lá em João 14, né? Ele habita convosco, quer dizer, na minha pessoa. Estará em vós, quer dizer, dentro. Em vós significa dentro de vós. Agora, para o Espírito Santo, mesmo habitando em você, para ele fazer a diferença na sua vida, você tem que deixar que ele corrija as intenções do seu coração, da sua mente, para alinhar sua mente e o seu coração com a vontade de Deus. E quando você é alinhado com a vontade de Deus, pessoal, você vive a fé naturalmente, você não faz força. O passarinho não faz força para voar, por quê? Porque é a natureza dele. Já o porco, se ele tentar voar, vai quebrar a cara. Tem até aquela história, né, que diz que o porco tem um focinho amassado, que ele foi lá na festa no céu, mas foi expulso de lá. Quando ele caiu, ele bateu com o nariz no chão e amassou o nariz. E aí deu um problema na coluna dele que ele não consegue nem olhar para cima. O porco não olha para cima. A natureza do porco é fuçar o chão. Então, se nós tivermos a natureza do pecado, nós vamos fuçar o chão, nós vamos ficar só procurando solução aqui na terra. Ai meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que comer, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que fazer o meu cabelo, eu tenho que viajar, eu tenho que comer, eu tenho que beber. E fica naquele eu. Vocês já repararam que os inimigos de Israel no passado, todos tinham o nome de eu no final? Ferezeu, Jebuseu, Gigarzeu, Filisteu, tudo tinha o eu. Porque eram povos egoístas, né? E o povo também
era o povo hebreu, né? Tinha o eu também. Por isso que eles não encontraram Jesus quando Jesus veio. Agora, quando o povo hebreu for transformado no verdadeiro Israel, El é ele, né? O grande El Shaddai. Aí a coisa muda. Então nós temos que ser transformados em vasos de doação. Por que nós vamos orar aqui pelo nosso Brasil? Porque nós não estamos preocupados só em comer picanha. Nós queremos ver um país livre, um país que você tenha direito de ir e vir como cidadão. As pessoas que estão pensando só no seu próprio ventre, elas pensam com o estômago. Aí, tipo assim, né? Os governos corruptos, o que eles oferecem para o povo? Prostituição, depravação. Você vê aí a nossa música, né, o que está virando. Hoje em dia você não ouve música mais, você vê, desculpa da palavra, tá, pessoal? Hoje em dia você não ouve música mais, você vê bunda na televisão. Você não consegue ver uma cantora sem ver o traseiro dela, mais do que a cara. Olha que ponto que nós chegamos. Então, quer dizer, esses governos socialistas oferecem para a gente coisas que atraem pela carne. Por isso que muita gente ainda apoia. Mas olha aí, por isso que o juízo de Deus vem sobre uma nação. A Venezuela foi julgada por Deus e caiu. Por quê? Porque puseram o seu ventre acima da cabeça. A Argentina, agora a bola da vez, a Nicarágua, agora os pastores, os padres estão sendo perseguidos lá. Pessoas, né, padres sendo presos, freiras sendo expulsas do país. E olha que eu nem sou católico, mas eu não concordo com isso. Você tem que ter liberdade de expressão. Hoje eu vi uma mulher da Umbanda, a mulher da Umbanda falando que ela vota, né, na direita, porque ela falou assim, eu sou da Umbanda, mas eu quero um homem que tenha caráter no governo. Amém, Sheila? Só vou pedir aos irmãos para não citar número nem nome de candidato aqui, por favor, tá? Só para não atrair pessoas que vêm querer brigar aqui na live. Aqui nós queremos um paraíso aqui com a presença de Deus. Não queremos nenhum tipo de debate político aqui, em nome de Jesus. É lógico que eu, quando falo, né, todo mundo sabe qual é a minha posição. Mas é um direito meu. Eu sou livre e vou continuar livre, mesmo que o comunismo venha, eles vão ter que me matar para me silenciar. Mas, né, enquanto houver misericórdia de Deus, pedimos a Deus que nos guarde disso. E aí, irmãos, para finalizar, mais 2 minutinhos para finalizar tudo que eu queria dizer nessa manhã. Veja bem, então nós entendemos que a lei, né, ela é um padrão fixo, tanto as leis físicas como as leis morais, espirituais, mas a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. O que significa isso? Se você pecou, você vai colher consequências, porque a lei é implacável, certo? Mas se no processo, né, você começar a buscar a Deus de verdade, e você já se cansou do pecado, como diz aquela música, né? Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Então, se você já cansou do pecado e você começa a buscar a Deus de verdade, o Senhor pode mudar o seu cativeiro, mudar a sua sorte. Por quê? Porque mesmo a lei sendo implacável, mas o Senhor está acima da lei, porque Ele é o Criador de todas as leis. E Ele pagou o preço pelo seu livramento, pelo seu perdão, pelo seu resgate. Então Ele pode sim reverter as consequências do que você fez de errado. Ele pode mudar a sua sorte, mudar o seu cativeiro. Porque o Senhor não está preso às próprias leis que Ele criou aqui da terra. Existem leis, e isso que constitui a salvação. Existem leis espirituais que são muito maiores do que as leis que operam no mundo físico. As leis que operam no mundo da criação são diferentes das leis do Espírito, que vão além de todos os universos, sei lá, tudo que existe.
Então o Senhor tem leis, né, tem verdades, tem maravilhas reservadas para nós que nós não fazemos nem ideia. Por isso que a gente tem que entrar na fé acima da razão. A fé acima da razão é você crer que Deus está no controle de tudo. Não tem mais diabo na sua vida, não. Só o que ficou aí foi só as doutrinas de demônios. A doutrina de demônio é mais difícil de você livrar do que o próprio demônio. O demônio, se você expulsar, ele tem que sair. Por quê? Porque Jesus venceu ele na cruz. Então, se você orar com um pouquinho de fé, né? Se tiver um diabo ali, ele tem que sair. Mas e a doutrina? E o pensamento diabólico que ficou na sua mente? Esse aí você só vence com a palavra. Esse aí você tem que transformar, né? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Não vos conformeis com a filosofia desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Oi, Dani, bom dia, querido. Deus te abençoe. Obrigado aí pelos presentinhos. Você tem que se transformar pela renovação do seu entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar nessa manhã a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento é só para você entender o que Jesus fez, criatura. O entendimento não é o seu entendimento que vai te salvar. O seu entendimento é para você saber quem está te salvando. Para você saber como que ele te salva. Para você receber, desfrutar essa salvação. A salvação não depende da sua mente. Depende da misericórdia de Deus, do amor, da graça de Deus. Mas a sua mente vai entender, né? Quanto mais você entender o processo, mais você desfruta. Quanto mais você contempla o Senhor na beleza da sua santidade, mais você sente o gozo, a alegria inefável. E nós temos que cortar o pecado da nossa vida, pessoal. Não é porque a carne não deseje, não. A nossa carne só deseja o que satisfaz a ela imediatamente, né? Aqui, ó, tô vendo aqui o cafezinho que a Dani enviou. Coisa gostosa é tomar um café, né? Mas durante a live que eu tô falando com vocês, tô tomando água. Porque se eu tomar café, o café vai dar um pigar na minha garganta, eu não vou, daqui a pouco eu tô engasgando aqui. Então eu renuncio ao café nesse momento para tomar água, mas o paladar prefere o café. Mas por que eu não estou tomando café? Porque o café vai fazer mal, vai me atrapalhar a falar. Não é porque é pecado beber café. Mas se você faz um jejum, por exemplo, você abre mão, né, dos prazeres da carne para você se dedicar mais, a sua mente ficar mais lúcida, mais clara. E você focar na palavra de Deus. O jejum também não te salva, não resolve problema nenhum. O jejum em si, não. Ele é um coadjuvante, né? Ele é um processo que você estabelece para você focar em Deus. O que vai te salvar continua sendo a graça de Deus. Você só vai buscar alinhar o seu entendimento, a sua mente com a vontade de Deus, para você entender. Nós temos o exemplo do ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi salvo, não foi? Na última hora. Ele se arrependeu, falou: Senhor, lembra de mim. Eu estou aqui porque meus pecados merecem, eu tenho que morrer mesmo. Mas lembra de mim quando estiveres no teu reino. Mas aquele homem não teve o prazer de desfrutar de uma libertação, de uma transformação como nós temos. Então aquele homem não tem galardão nenhum no céu, coitado. Vai chegar lá nu, pelado, com a mão no bolso. Agora quando nós temos a oportunidade, mesmo tendo a oportunidade de pecar, nós abrimos mão e buscamos ao Senhor, nós somos imediatamente recompensados com paz, com alegria, com esperança, a nossa fé fortalecida no Senhor. Mas como eu disse para os irmãos, né?
É uma esperança que nós temos em Deus. Mas eu estou achando que meu aluno até já chegou. Meu interfone tocou ali. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. Hoje à noite eu vou voltar um pouco nesse assunto, né? Quero fazer uma oração para encerrar. Não sei se a Ana Lúcia está aí ainda. Nós vamos orar pelo nosso Brasil, né? Um pouquinho. E vamos... Ana Lúcia está aí ainda? E vamos apresentar aí nossas vidas ao Senhor. Amém, Ana Lúcia. Vamos orar por você, viu, querido? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos nesse momento a vida da Ana Lúcia, Senhor, essa dor de cabeça, essa perturbação, seja de onde venha, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para livrar, para quebrar todo laço, toda cadeia, todo embaraço. Nós repreendemos este mal na vida da Ana Lúcia, ordenamos a paz, que ela possa ser tocada pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos vida, saúde, paz, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos também pelo nosso país, para que o Senhor faça o melhor. Pedimos, conforme a Tua misericórdia, que o Senhor nos livre, Pai, de perdermos a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade religiosa. Se tiver chegado a hora, Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração para enfrentar o que virá. No entanto, como cremos na Tua misericórdia, cabe a nós pedirmos ao Senhor que faça isso. Pedimos ao Senhor, né, que nos dê ainda, principalmente aos nossos filhos que estão chegando, que estão aí na infância, na adolescência, não tiveram a oportunidade de conhecer um país onde haja pelo menos uma justiça satisfatória, que eles tenham a oportunidade, meu Pai, de conhecer um país livre, um país onde você tenha liberdade de ir e vir, como aconteceu em vários lugares do mundo. Os Estados Unidos, meu Deus, há 50 anos atrás, era um paraíso praticamente para se morar. Hoje eles estão caindo porque eles se entregaram à pedofilia, se entregaram à pornografia, se entregaram a vários tipos de crimes e acabaram se vendendo ao socialismo. Então que nós também tenhamos a oportunidade, que o Senhor nos dê aí mais 4, talvez mais 8, mais 12 anos, antes que o comunismo venha a dominar o mundo, Senhor. Que o Senhor guarde a Tua igreja, Pai. Seja de uma forma ou de outra, o Senhor disse que nos guardaria da hora da grande provação que há de vir sobre o mundo. Então nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque se amanhã, Pai, esse comunismo vier, talvez nem a nossa live aqui possa acontecer mais. Talvez não possamos mais nos comunicar pela internet, porque vai ser tudo dominado, vai ser tudo cerceado, vai ser tudo regulamentado. E vão fazer como tem feito em outros países pelo mundo. O comunismo, quando ele chega, meu Deus, ele impede as pessoas. Mas por quê? Porque as pessoas não sabem valorizar a liberdade que tem hoje. E quando nós não sabemos valorizar, nós perdemos, nós entregamos na mão do inimigo aquilo que mais abençoado nós tínhamos e não demos valor. No entanto, amém, amém, Sheila. No entanto, Senhor, como falamos aqui, meditamos, a Tua misericórdia, ela triunfa acima do juízo. O Senhor julga justamente, mas o Senhor também tem uma misericórdia, que é uma lei que está acima da lei do julgamento. E o Senhor é livre para usar de misericórdia, porque o Senhor pagou o preço por nós naquela cruz. Não porque o Senhor seja bonzinho, não porque o Senhor passe pano para os nossos pecados, mas nós invocamos aqui a Tua misericórdia. Nós pedimos a Tua compaixão, Senhor. O Senhor que conhece o nosso coração, Pai. Tenha piedade de nós, tenha piedade do nosso Brasil. Amém, irmãos? Eu fico por aqui. Hoje à noite, se Deus permitir, às 20 horas estaremos juntos novamente. Talvez à tarde eu abra um período de oração, mas aí eu mando lá no grupo, tá? A mensagem. Quem não tiver no grupo de WhatsApp e quiser engajar conosco nesses 20 dias de oração aí pelo Brasil, esteja conosco aí, entra no grupo de WhatsApp, clica aqui no link da minha página, entra lá, né? Tem um link de WhatsApp, você entra no grupo, porque lá eu vou informar os horários que a gente vai estar se reunindo.
tá bom? Aí eu gostaria de contar com todos vocês para a gente continuar junto nessa jornada aí, porque se Deus responder a nossa oração, você vai se sentir abençoado, honrado, você vai ter tirado o foco de você mesmo e orado pelos seus amigos, como disse lá Jó, né? Como diz a palavra de Deus em Jó, que o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então vamos tirar o olho do nosso umbigo e vamos orar pelo nosso país. Amém? Eu convido todos vocês a estarem comigo nesse projeto. Em nome de Jesus, tenham um bom dia. E talvez à tarde eu abra um período aqui rapidinho para a gente fazer uma oração também. Quem puder estar conosco, tá? Amém. Provavelmente aí por volta das 15 horas, alguma coisa assim. Mas aí eu aviso lá no grupo de WhatsApp. Quem tiver no grupo vai saber o horário certinho. Tá bom? Um abraço a todos, tenham um bom dia em nome de Jesus.